dia, meus amados amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos ao Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia, uma nova etapa, um novo livro das Escrituras Sagradas. Vamos examinar as Escrituras. Começamos hoje o livro de Romanos. O livro de Romanos, capítulo 1. Estudaremos hoje dos versos do 1 ao 7. Romanos 1, versos 1 ao 7. Vamos ver as grandes maravilhas da palavra de Deus. Venham comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu Filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus seja louvado hoje, sempre, eternamente. Amém. Paulo aqui se apresenta, como escravo, como servo de Cristo Jesus. Enviado numa missão especial. A missão especial de anunciar as boas novas, boas notícias de Deus. E cada um de nós que cremos e aceitamos, queremos ser filhos de Deus, queremos ter Jesus como Senhor da nossa vida, somos servos de Cristo Jesus, nós precisamos e temos esse dever e somos também enviados, assim como Paulo, para anunciar essas boas notícias do Evangelho de Deus. Quais são essas boas notícias? Hoje vamos falar sobre essas boas notícias. Quais são essas boas notícias? Boas novas, O Evangelho, as boas novas. Essas boas notícias são as promessas que Deus fez ao homem. Promessas de restauração, promessa de regeneração, promessa de salvação. Vamos entender um pouco sobre isso. Após o homem ceder às tentações de Satanás, lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, comendo o fruto proibido, com a intenção de ser igual a Deus, o homem caiu de seu elevado posto, que o Criador tinha confiado a ele. O homem transgrediu a ordem de Deus. O homem transgrediu a lei de Deus, cometeu o primeiro pecado. E meus queridos amigos e irmãos, a lei de Deus não pode ser revogada. Afinal, ele é Deus. Ela não pode ser mudada, porque a lei de Deus são os princípios do caráter de Deus. E Deus não muda. Então a sua lei não muda, porque Deus é perfeito. E tudo que se muda de algo que é perfeito, se torna imperfeito. Então, é o caráter de Deus, os mandamentos de Deus é a transcrição do caráter do Pai e de Jesus Cristo. Então, o primeiro pecado foi cometido. E a Bíblia nos diz, que o resultado do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, seria o fim para a raça humana. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, amou tanto
tanto o ser humano que decidiu pagar o preço para resgatá-lo da morte eterna. Decidiu pagar o preço para restaurá-lo e restituí-lo à família de Deus. E assim então, meus amigos, foi apresentado ao homem o plano da salvação. As boas novas foi apresentada a Adão e depois passada, Deus revelou aos profetas que escreveu na palavra de Deus hoje. O plano da salvação, as boas novas, as boas notícias para o homem que só tinha notícia ruim após o pecado. Aquele homem que estava condenado à morte eterna por causa da desobediência, por causa da transgressão da santa lei de Deus. E assim então foi apresentado ao homem o plano da salvação. Mas o Pai, por ser a fonte e subsistência de tudo, ele não poderia deixar de existir. Então ele não poderia morrer no lugar do homem, porque ele é a fonte, a subsistência de tudo. Por isso, o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito, o único Filho gerado do Pai, se ofereceu para pagar a dívida no lugar do homem. Olha que amor maravilhoso. Ele se ofereceu para pagar a dívida em nosso lugar e morrer em nosso lugar. Só que tinha um problema. O Filho de Deus herdou de seu Pai a natureza divina. E ele não podia morrer e nem mesmo ser tentado, porque Deus não pode ser tentado, e nem o Filho dele, que também é santo e tem a natureza divina. Então, o que fazer se Jesus não podia morrer? Então, meus queridos amigos e irmãos, a Bíblia relata que foi preciso o Filho de Deus se despir, esvaziar a si mesmo de sua divindade. E ele se fez carne como nós. Ele se transformou em carne como nós. Mas não foi um corpo, foi carne, uma semente de Davi. Ele se tornou uma semente de Davi. Quando fala semente de Davi, ele está falando de uma semente humana. E o próprio Pai o colocou no ventre de Maria. O Espírito do Pai cobriu Maria e colocou aquela semente, o seu filho transformado em carne, esvaziado e despido da sua divindade. Então o Filho de Deus foi gerado como um homem. Ele viveu como um homem, totalmente vulnerável e dependente do Espírito Santo do seu Pai. E Jesus viveu uma vida sem pecado. Ele viveu uma vida dependente do seu Pai, dependendo e vivendo a vontade do seu Pai. E assim, ele seguindo as orientações do Espírito Santo do Pai, ele era cheio desse Espírito do Pai. Viveu uma vida sem pecado. Ele venceu o pecado dia a dia. Então, a cada dia, ele venceu o pecado, a natureza humana que ele tinha. Ele sofreu e morreu por nós. Então, por vencer o pecado, Jesus venceu a morte, e o seu Pai o ressuscitou e o glorificou. Eu gostaria de convidar vocês a confirmar esse texto bíblico maravilhoso, revelador. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versos 32 e 33. Atos 2, 32 e 33. Assim diz o Senhor. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor derrama sobre nós, o que Jesus derrama sobre nós, derramou sobre os seus discípulos, naquele momento que ele está falando isso aqui, Pedro, o que foi que Jesus derramou sobre eles? O Espírito Santo. E foi isso que ele recebeu do Pai novamente. Jesus, antes de vir à terra, ele era cheio. Ele tinha a natureza, a essência. Ele herdou a natureza do seu Pai.
Ele era um ser divino, mas ele se esvaziou, se despiu da sua natureza. Natureza divina e Espírito Santo é a mesma coisa, é a natureza do Pai e do Filho que define que eles são Espírito e são santos. Então, ele agora recebe novamente, porque ele venceu no nosso lugar, e ele sobe ao Pai. Maria tocar nele, e ele diz, não Maria, calma, eu não subi para o meu Pai ainda. Então Jesus, após o Pai ressuscitar Jesus, ele sobe para o Pai aceita o seu sacrifício, e como havia lhe prometido, que o texto diz, como havia lhe prometido, caso vencesse, né? O Pai lhe devolveu a sua natureza divina que ele havia depositado na mão do Pai. Se despido dessa natureza. Ele recebe agora novamente a sua natureza divina. E com um corpo que ele formou aqui nessa terra, agora sim acontece a fusão entre o humano e o divino. A recompensa de Jesus é exatamente essa: unir o humano e o divino para poder compartilhar a sua natureza divina conosco, para poder derramar o seu Espírito sobre nós e nos conceder essa graça maravilhosa e nos fazer vencer o pecado. E Jesus agora, novamente cheio de poder e glória, com a mesma natureza novamente que o Pai, mas também com uma natureza humana, 100% humano e 100% divino. Ele intercede hoje no santuário celestial. Ele intercede hoje no santuário celestial, com o seu corpo físico, humano, com as mãos furadas, os pés furados, para que toda a eternidade nós lembremos qual foi o preço do pecado. E ao mesmo tempo que ele intercede lá, por ser divino novamente, ele tem o Espírito Santo e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo com o seu Espírito. Não é uma terceira pessoa, é o próprio Espírito de Jesus. É o Espírito de Jesus. Porque agora ele é divino novamente, divino e humano, mas agora ele é divino novamente. Ele recebeu de volta a sua divindade, como o Pai havia lhe prometido. Então, o seu Espírito divino, Jesus agora sendo onipresente quer dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Exatamente por causa dessa natureza herdada do seu Pai. Ele herdou a natureza de Deus, o seu Pai. Então ele pode estar conosco aqui em espírito, nos consolando, nos convencendo do nosso pecado, nos guiando a cada decisão, a cada passo, nos guiando à santificação, ao aperfeiçoamento. Então Jesus não só morreu por nós, mas ele está aqui conosco hoje. Continua o trabalho ajudando nós. Ele não nos jogou na mão de um terceiro. Foi por isso que ele prometeu, ele disse, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até acabar a contagem de tempo, até acabar o tempo na terra. Eu estarei com vocês, mas de uma maneira espiritual. A presença espiritual de Deus é poderosa. E seu Filho tem o mesmo poder, a onipresença, estar aqui conosco ao mesmo tempo que está no céu, no santuário, intercedendo por nós. Está batendo em cada coração, está acompanhando cada vida humana, convencendo cada um do pecado, da justiça, do juízo, alertando para que as pessoas abandonem o pecado, se aproximem de Deus, mostrando para as pessoas o que é justo, o que é certo, e alertando elas do grande juízo que está vindo. Jesus é o nosso consolador, nos consola em nossas tristezas. Jesus está aqui hoje trabalhando conosco. Ele não nos deixou só. Mas ele falou, se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Se eu não for, eu não serei glorificado, não receberei a minha natureza divina novamente e não posso compartilhar a minha natureza com vocês para santificá-los, para capacitar vocês a cumprir a lei de Deus.
para restaurar, regenerar vocês. É o Espírito vivificante, é o Espírito segundo Adão, é o Espírito de Jesus, que é o Espírito vivificante, que dá vida. Então Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra de Deus diz que Deus o fez Senhor e Cristo. E é por isso, meus amigos e irmãos, preste atenção, é por isso que é unicamente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Criador, que nós podemos ser salvos da morte eterna. Que nós podemos ser salvos dessa vida de pecado unicamente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente esse foi o único que Deus enviou ao nosso coração. Deus enviou ele em carne humana para pagar o preço, para morrer por nós. E enviou o seu Espírito ao nosso coração para nos capacitar a nos tornar filhos novamente. E é por meio dele, por meio de Jesus, por meio do Espírito de Jesus, por meio desse Espírito onipotente, onipresente, onisciente, esse Espírito de Jesus que nós recebemos graça, poder e autoridade para anunciar essas boas novas, essas boas notícias e viver uma vida de santidade, vencendo o pecado a cada dia. Anunciar essas boas notícias que não é o fim, a morte não é o fim. O pecado não terá domínio mais sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo do poder, da lei, do pecado. Nós estamos debaixo agora do poder de Cristo. Estamos debaixo da influência e é Ele que nos guia. Aqueles que são guiados pelo Espírito são transformados, são regenerados, são santificados para produzir muitos frutos de justiça. Os frutos do Espírito, que é amor, mansidão, longanimidade, paciência e muitos outros frutos. E tudo que nós precisamos para receber a vida eterna é isso. É crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, crer nesse sacrifício, crer nesses méritos, crer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Crer é obedecer a tudo que o Senhor Jesus nos mandar em sua palavra. Crer é honrar o seu santo nome. E a palavra de Deus diz que nós recebemos, porque nós somos filhos, nós recebemos o direito. A palavra de Deus diz, nós recebemos o direito de se tornar filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que creem em Jesus recebem o direito de se tornar filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Quem crê será salvo, mas quem não crê, infelizmente, já está condenado, já está na mesma situação em que encontrava o primeiro homem após a queda. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus e o seu Pai nos deu um meio de salvação. O Pai, através do seu Filho Jesus, nos deu uma oportunidade, um único caminho para a salvação, para nos livrar dessa condenação, que é crer no sacrifício do seu Filho Jesus e seguir as suas orientações para a santificação e a regeneração. E tudo que Ele quer é nos regenerar, é nos santificar, é nos preparar para voltar conosco, nos retornar à família real. E outra coisa, no céu nós teremos coroas. Os anjos não têm coroas, nós teremos coroas. Os anjos são ministradores, trabalhadores do céu. E nós seremos adotados como filhos de Deus. Jesus divide não só o seu poder, não só a sua santidade para nós, mas Ele divide também as suas honras, o seu reino. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é para nós, irmãos. Jesus dividiu o seu reino, por isso que no céu teremos coroas, porque faremos partes como co-herdeiros com Cristo Jesus. Olha que amor maravilhoso. Vale a pena crer em Jesus. Não adianta a gente crer em filosofias, em coisas inventadas por homens, por tradição. O Deus, o Criador, o único Deus, o único ser, imortal, onisciente, onipotente,
E o seu Filho Jesus Cristo preparou esse meio, e é esse meio que nós devemos nos agarrar. Jesus é o único meio de salvação. Quem crer será salvo, mas quem não crer não muda de situação, ele está condenado. Por mais que seja a velhinha mais doce, a pessoa mais honesta do mundo, se ela não tiver Jesus, se ela não aceitar Jesus, ela está condenada à morte eterna. Porque só em Cristo há salvação. Só em Cristo há santidade. Nesse mundo nada restará. Tudo será destruído. Pecado e pecador e tudo. Posses, bens, ouro, tudo será destruído. Somente aqueles que o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, resgatar dessa terra, quando ele voltar para buscar os seus que creram nele, que acreditaram nele, somente esses herdarão a eternidade junto com Cristo Jesus. O meu voto, o meu desejo é que você esteja nesse grande dia recebendo essa coroa. O meu desejo do fundo do meu coração e o desejo de Deus e de Jesus Cristo é que você aceite. Largue as suas filosofias vãs, largue os seus próprios pensamentos, porque o coração é enganoso, a nossa mente nos engana. Ela só quer seguir os prazeres. Mas o Senhor Jesus é a nossa salvação. Se você crer nele hoje, não importa o que você fez no passado, não importa que vida você viveu no seu passado, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. E Jesus viveu para nos tornar santos, nos santificar pela habitação do seu Espírito em nós. Deus enviou o Espírito do seu Filho para nos tornar filhos de Deus, para que possamos chamá-lo de Pai, Paizinho, e sermos trazidos a uma honra mais elevada, a honra de sermos filhos de Deus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe.